aí, acharam fácil responder as questões de 2007? Então vamos para 2008. 2008, a gente começa aqui com a questão número 37. A questão 37, ela vai falar de um artista que veio na missão francesa, né? Aquela galera que veio para pintar aqui no Brasil algumas coisas, umas para ficar aqui, outras para mandar lá. Eu falo aos meus alunos que é a fofoca dos europeus, né? Não tinha internet, não tinha como mandar o que tinha aqui, então eles pintavam e mandavam para eles saberem, né? O que tem aqui, que tipo de fruta, né? Tipo de vegetação, como são as pessoas, como as pessoas estão vivendo aqui no Brasil, né, e tal. Então Debré foi um artista grandioso nessa época, né? Então ele foi um dos que mais produziu, né, obras aqui, pesquisas e tudo mais. Tem um livro dele muito legal também, que eu ainda vou ter um dia. E vamos lá para a questão. Na obra Intrudo, de Debré, apresentada acima, letra A. Registram-se cenas da vida íntima dos senhores de engenho e suas relações com os escravos. Vamos lá. Os donos de engenho, né? Os senhores de engenho, a gente acredita, pelo que a gente vê nos livros de história e tal, a maioria eram brancos, né? Ok, que a imagem aí tá preto e branco, algumas imagens da época também eram em preto e branco, porque eram gravuras, né, e tal. Mas observa aí, pelas cores das pessoas, todas aí são negras, né? Olhando assim por cima, todas aí são negras. Então todas aí a gente observa que podem ser escravos, né? Alguns com cargo melhor que o outro, porque tem uns aí com pouca roupa, outros com muita roupa, né? Mas todos aí parecem ser escravos. Então letra A tá falando sobre a vida íntima dos senhores de engenho. Tem algum senhor de engenho aí? Então a letra A parece que não está muito correta, né? Então vamos para a letra B. Identifica-se a presença de traços marcantes do movimento artístico denominado cubismo. Como era o movimento cubista? O cubismo surgiu bem depois, né? Lá naquela outra obra da Anita Malfatti, né? Quando começou o modernismo. Então foi nessa época que começou o cubismo. Então com Debré ainda não havia o cubismo, né? O cubismo, ele possui vários ângulos diferentes na mesma obra, é uma obra disforme, né? E aí, na obra, é uma obra bem de registro mesmo, né? É como se fosse uma fotografia. Então essa obra de Debré, ela não é cubista, é uma obra clássica, né? Então a letra B também não está correta. Letra C. Identificam-se nas fisionomias sentimentos de angústia e inquietações que revelam as relações conflituosas entre senhores e escravos. Observando aí a fisionomia dessas pessoas, você consegue ver alguma expressão de sofrimento, de conflito? Parece que eles estão aí num dia trivial de escravo, um dia normal dos escravos, né? Então não parece ter nada disso não. Letra D. Observa-se a composição harmoniosa e destacam-se as imagens que representam figuras humanas. Essa é bem a resposta que alguns alunos me dão nas provas. Então é o óbvio, né? É uma composição harmoniosa, né? Bonitinha, tem perspectiva, né? Você observa as pessoas que estão lá longe, as pessoas que estão mais próximas. Todo mundo tem uma altura ali legal, né? O tamanho do abacaxi lá na cabeça da mulher é o tamanho de um abacaxi, perto do corpo dela. Então tudo ali é harmonioso, né? Uma obra clássica. Destacam as imagens que representam figuras humanas. Então o quadro especificamente está ali para mostrar as pessoas, não o detalhe da telha, da casa, né, etc. Então essa é uma resposta óbvia, né? Sim, esse quadro está mostrando pessoinhas, né? Então a D parece que é a resposta certa. Vamos ver a E? Letra E. Constata-se que o artista utilizava a técnica do óleo sobre tela, com pinceladas breves e manchas, sem delinear as figuras ou as fisionomias. Primeiro, eu não sei se ele usou tinta óleo, porque na legenda da obra não traz essa informação, só traz o nome dele, o nome da obra e o ano que foi feito. Outra questão.
sem delinear as figuras ou as fisionomias. Isso aí é uma característica lá do quadro da Rita Malfatti, lembra lá da boba que a gente viu agora há pouco? Então essa obra, ela tem sim, as figuras e as fisionomias são bem delineadas, né? São bem feitinhas. Então até a letra E também não tem nada a ver com essa obra aqui. Então a resposta certa da nossa pergunta é a letra D. E aí, estão acompanhando? Conseguiram baixar as provas? Se você ainda não conseguiu baixar as provas, entra no site do INEP, Enem, você vai conseguir encontrar lá, tá? Então vamos para o Enem de 2009, questão 113. A questão 113 vai falar também sobre alguns artistas que vieram pintar durante a colonização, né? Aí tem uma obra de Ecoute, Índio Tapuia, 1610. A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes bem feitos, andam nus sem nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma coisa a cobrir, nem mostrar suas vergonhas. E estão acerca disso com tanta inocência como tem em mostrar o rosto. Ao se estabelecer uma relação entre a obra de Ecoute e o trecho do texto de Caminha, conclui-se que ambos se identificam pelas características estéticas marcantes, como a tristeza e melancolia do movimento romântico das artes plásticas. No texto, a gente vê essa questão, né, do romantismo, né? Parece o fanismo, né? Assim, falar tão bem, né, No texto tem essa descrição, né, do índio, né? Explicando bonitinho um pouco da ideia do romantismo. E o índio, pelo rostinho dele aí, ele não tá assim com toda essa melancolia, não. É um dia qualquer, né? Ele tá indo ali caçar, com os instrumentos ali na mão e tô indo viver. Então a letra A, a gente não consegue ver essa melancolia na imagem, apenas no texto. Letra B. O artista na pintura foi fiel ao seu objeto, representando de maneira realista, ao passo que o texto é apenas fantasioso. A letra B está um pouco correta, porque a ideia principal desses artistas que vieram era retratar de forma realista, né? O Brasil, as pessoas, as situações, as comidas, as frutas, etc. Mas o texto, a gente não sabe qual era a intenção desse índio, de não mostrar suas vergonhas. O índio às vezes nem estava ciente que tinha que vestir roupa, né? Então a letra B, ela tá meio certa, por quê? O Caminha aqui, ele não tinha consciência do que realmente, por que os índios ficavam sem roupa? Eles nem estimam nenhuma coisa a cobrir, nem mostrar suas vergonhas, e estão acerca disso com tanta inocência como tem mostrar o rosto. Então será que realmente tem tudo isso aí por trás? Será que para eles era natural, assim como a gente usa roupa? Muito natural, a gente não pensa assim, eu vou usar uma roupa para não dar pelado. É natural, né? Já é da nossa cultura. Então, a letra B, ela tá um pouco assim conflituosa nessa questão, porque é como se a gente fosse onisciente com relação ao índio, né? É o que ele realmente pensava, a intenção dele. Letra C. A pintura e o texto têm uma característica em comum, que é representar o habitante das terras que sofreria o processo colonizador. A letra C, ela parece muito com a resposta correta. Vamos lá, olha só. A pintura e o texto têm uma característica em comum, que é representar o habitante das terras que sofreriam o processo colonizador. Então a letra C, ela vai falar então que a imagem, ela vai representar esse habitante, o índio, né? Que sofreria depois com o processo colonizador. Sim, esse índio aí, até então ele tava beleza aí, mas depois ele ia sofrer, né? Sendo escravo e tudo mais, junto com os negros, né? E o texto vai falar também da mesma coisa, desse índio aí, né? E também, esse mesmo índio também ia sofrer com o processo colonizador. Então a C, ela tá muito correta, né? Ampla e correta.
Vamos ver a D. O texto e a pintura são baseados no contraste entre a cultura europeia e a cultura indígena. A letra D, ela pode estar um pouco correta, porque o texto de Caminha é um pensamento muito europeu, né? Essa coisa da vergonha, de ficar pelado, né? É um espanto do europeu que já está acostumado a usar roupa, né, no dia a dia, não fica pelado igual o índio, né, lá na floresta, né, e tudo mais. Então, pode ser que sim, mas não tenha tanto contraste, porque tá falando da mesma coisa, né? Então a letra D tá errada. E a letra E? Há forte direcionamento religioso no texto e na pintura, uma vez que o índio representado é objeto de catequização jesuítica. Não. E sim, né? Sim, o índio nessa época seria catequizado e tudo mais, mas aqui não tá falando nada de religião, tá só descrevendo o índio, a imagem também tá só descrevendo o índio, então a E ela não tá correta. Então vamos lá, qual é a resposta certa? Letra C. A questão 95 vai falar sobre música, vamos lá. A música pode ser definida como a combinação de sons ao longo do tempo. Cada produto final, oriundo da infinidade de combinações possíveis, será diferente, dependendo da escolha das notas, de suas durações, dos instrumentos utilizados, do estilo da música, da nacionalidade do compositor e do período em que as obras foram compostas. Tem aí a figura 1, figura 2, figura 3, figura 4. Das figuras que apresentam grupos musicais em ação, pode-se concluir que os grupos mostrados na figura, aí tem a letra A. A figura 1 executa um gênero característico da música brasileira conhecida como chorinho. Pelo que a gente conhece, né? Aí vai entrar o que você conhece. As pessoas geralmente que tocam chorinho, elas usam esse tipo de roupa, usam esses instrumentos. Então, pelo que a gente conhece, sim, né? O pessoal que toca chorinho, né? Que canta, né? O estilo conhecido como chorinho, tem esse estereótipo aí, né? Tudo branquinho, né? Então, sim, né? O grupo de chorinho, geralmente, esse é o estereótipo, né? Na letra B. A figura 2 executa um gênero característico da música clássica, cujo compositor mais conhecido é Tom Jobim. Sim, parece ser música clássica, né? Pelos instrumentos, a roupa das pessoas. Mas Tom Jobim, ele já é da música popular brasileira, não é da música clássica. Então, aí é uma confusão, né? Então, não está correta. Letra C. A número 3. Executa um gênero característico da música europeia, que tem como representantes Beethoven e Mozart. Tem um rapaz aí com uma bateria e um outro com saxofone. Mozart e Beethoven, eles usavam, né, instrumentos clássicos como os da imagem da figura 2. Então, a número 3 ela também não condiz, né, com os instrumentos. Número 4. Executa um tipo de música característica pelos instrumentos acústicos, cuja intensidade e nível de ruído permanecem na faixa de 30 aos 40 decibéis. Número 4 parece um show de rock muito pauleira, né? Então, não teria essa altura, né? E a letra E, a 1 e a 4 apresentam um produto final bastante semelhante, uma vez que as possibilidades de combinações sonoras ao longo do tempo são limitadas. Então, a 1 e a 4, elas não são semelhantes, né? Elas possuem instrumentos ali acústicos e os outros ali instrumentos elétricos, né, e tal, bem diferente, né? Então, qual é a nossa resposta mais correta? A letra A. E nossa última questão do Enem de 2009, questão número 91, vai falar sobre arte africana. Os melhores críticos da cultura brasileira trataram-na sempre no plural, isto é, enfatizando a coexistência no Brasil de diversas culturas. Arthur Ramos distingue as culturas não europeias, indígenas e negras, das europeias, português, italiano, alemã, etc. E Darcy Ribeiro fala de diversos Brasis, crioulo, caboclo, sertanejo, caipira e de Brasis suínos, a cada um deles correspondendo a uma cultura específica. Considerando a hipótese de Darcy Ribeiro de que há vários Brasis,
A opção que a obra mostrada representa a arte brasileira de origem negro-africana é... Aí tem aí a letra A, letra B, letra C, letra D, letra E. Vamos só observar aí, começando pela letra E. A letra E nota que é um mosaico. O mosaico, ele é presente em qual região ali, em qual época? A gente vê mais na arte bizantina, né? Europa. Então, o mosaico, e esse tipo de mosaico, né? Ele está bem referente à ideia de arte bizantina, um pouco diferente da arte africana. Letra D. A letra D, ela parece um pouco arte africana. Por quê? A arte africana, ela possui formas geométricas também, né? Lembrando ali das máscaras de Pablo Picasso, né? Mas, observa aí a diferença das cores que Victor Vasarely usa e a ideia ali de 3D, né? Dá uma ideia de op art, né? Então, a letra D, ela não tem muito essa ideia de arte africana por causa disso, que remete mais à cultura americana, né, que surgiu com esse movimento, né? Letra C. Observe aí que tem um carro embaixo, um monte de pessoas, parece um grafite, né? Rubens German. Mas pela obra, parece mais um grafite, uma rua, né? Não sei o que vocês estão conseguindo ver nessa obra, mas essa obra aqui, eu vou colocar ela aqui em cima pra gente ver ela melhor, mas não parece muito ser uma obra africana, né? Assim, mais a ideia de rua, urbano, né? A letra B, Atos Bucão. Parece um pouco, né, uma coisa assim mais tribal, né, o desenho dele, mas a letra A tá muito, né? Então a gente vai de letra A. A resposta certa é a letra A.